Avisa. Bye, bye, gente. Agora vai. Visualização. Depois eu corto esse comecinho. Tá. Bom, pronto. Espera aí. Boa noite. Nós estamos aqui novamente no bate-papo com Lucélia Moura. E hoje nós vamos conversar sobre assistência social e cidadania. Para fazer essa conversa, a gente está trazendo hoje o Darcy Costa, coordenador do movimento de moradores de rua, a Francisca Dantas, especialista na área de envelhecimento, e a Regina Paixão, coordenadora do Fórum de Assistência Social de São Paulo. Eu fiz essa apresentação bem breve, porque eu gostaria que vocês se apresentassem melhor e fizessem a conexão com o tema assistência social e cidadania. Por gentileza, Francisca, pode começar? Cara, boa noite, agradeço o convite, Lucélia. O Aglai me trouxe essa proposta, é um desafio estar fazendo essa discussão da assistência. Primeiramente, meu nome é Francisca Dantas, eu sou assistente social há 8 anos. Há 8 anos eu me formei, há 8 anos eu trabalho em uma organização aqui em Ermelino Matarazzo, onde eu moro. As questões e as discussões sociais aqui da Leste, desde que eu fui trabalhar nessa organização, eu acompanho junto com o Padre Ticão, nessas discussões sobre os direitos humanos, moradia, educação, saúde. Hoje, além de ser assistente social, eu sou professora da pós-graduação de Geriatria e Gerontologia na área da enfermagem da Santa Casa. Eu sou pós-graduando também em mediação, lá no Ministério Público, e eu trabalho na assistência desde a minha formação, meu estágio foi na assistência, meu trabalho desde então da formação foi na assistência social. Falar de assistência social para mim não é difícil, e assistência social e direitos humanos menos ainda, né? A parte mais delicada, eu digo assim, de falar da assistência dos direitos humanos é quando você não consegue trabalhar a sua amplitude, né? Tem algumas situações que no decorrer a gente pode falar, que não dá para deixar só para assistência. Quando você fala assim, diminuir as desigualdades, a assistência, ela consegue diminuir as desigualdades? A assistência por si só não. Um guarda-chuva só não comporta, dá conta das desigualdades que nós temos no Brasil, que é estrutural, né? É histórica. Então, nós não damos conta da assistência, nós não damos conta. Então, nós temos que ser muito bem articulado com todas as outras políticas para poder nós atendermos as demandas que os nossos irmãos ou os sujeitos, como a política propõe, dar conta. Mas, na conjuntura atual, nós estamos sendo posto à prova, né? A assistência, trabalhar com os direitos humanos nessa conjuntura do Covid-19 é um desafio maior do que a própria política da assistência. Lucélia está sem som. Som, Lucélia. Desculpa. Darcy, por gentileza, me conta para a gente quem você é,
Qual é a sua inserção nesse trabalho em relação às pessoas em situação de rua e como é que você faz a conexão com o tema da nossa live? Boa noite, Lucélia. É um prazer estar aqui com você e com as colegas aqui presentes. Eu sou o Darcy, né, hoje sou membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional População de Rua e também secretário nacional do movimento, né, de população em situação de rua. Tenho trajetória de rua, né, e a relação, né, no meu entendimento que eu faço, entre assistência social e a cidadania, tem uma coisa que a gente chama de dignidade, né, que é justamente a liga que liga o estado do sujeito e o seu direito. Então ele se encontra numa situação de precariedade, de pobreza, né, de extrema miséria, e como sujeito, né, lhe é tirado, roubado toda essa dignidade, né, que lhe é negada pelo fato de o próprio Estado não lhe garantir o direito, seus direitos de pessoa e de cidadão, né, pertencente a uma cidade, a um Estado, que deveria lhe garantir para que ele não chegasse a esse estado de perda de autoestima, né, da própria honra, entre outras coisas. Então, eu acho pertinente o tema, né, principalmente agora, nesse momento de Covid-19, que todas as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, que prioriza o isolamento social, né, não faz sentido para quem não tem casa. Fique em casa, não existe esse sentido. Então, as pessoas não têm, de fato, para onde ir. Obrigada, Darcy. Regina, conta um pouco da sua história, explica para nós o que é o Fórum de Administração Social de São Paulo e faz a conexão desse seu trabalho com o tema assistência social e cidadania. Olá, Lucélia, boa noite, Francisca, Darcy, todos que estão acompanhando aqui essa live conosco. Prazer em estar com vocês. Eu estou aqui na ponta da Zona Sul, bem distante da Francisca, da Lucélia, do Aglaide, todo mundo. Sou aqui do Jardim Ângela. Jardim Ângela esteve no pódio da violência na década de 90, acho que todos se lembram, né? Então, a gente fortemente aqui juntou a força de todo mundo, seja pessoas que foram vítimas de violência, perderam filhos queridos, diretor de escola, padres, pastores, todo mundo. Aqui a gente começou uma luta pela paz no Jardim Ângela. Conseguimos a volta por cima, né? A gente não estamos mais no pódio, como a gente fala aqui, mas a gente sabe que a violência ela é constante, ela está em todos os campos da nossa cidade, todos os movimentos. A gente continua lutando aqui, as pautas hoje são outras, né? Em 2016 eu comecei a participar de alguns grupos da cidade. O Darcy não lembra de mim, mas eu ando com o Alan, viu, Darcy? Eu sou amiga do Alan, eu coordeno o Fórum da Assistência, o Alan é meu adjunto, a gente está sempre junto. Faz um tempo que a gente está tentando sair da coordenação do Fórum da Assistência da cidade, mas aí veio também a pandemia e não dá para abandonar o barco neste momento que é muito difícil para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, né? Mas essa pauta, Lucélia, ela é complexa, assistência social, direitos humanos, que a assistência ela não é popularmente conhecida como é a saúde, como é a educação, e ela tem uma representação grande na cidade, né? Então, são 220 mil usuários ao todo, desde o atendimento no CCA até os centros de acolhida, os SAICAS, enfim. Dá uma prosa grande só essa pauta, né? E os direitos humanos, que são os direitos para todos os humanos que estão altamente violados, né?
Então, é como a Francisca disse, a assistência social sozinha não dá conta. Ela precisa fazer interface com várias outras políticas. Infelizmente, nessa gestão, a gente sabe como está tudo sucateado. Desde que a gente assumiu o Fórum da Assistência, a gente só vive na luta contra o desmonte. Então, a gente tem pressionado muito contra o fechamento de várias pautas, a gente tem questionamos muito, viu, Darcy, no começo da pandemia, cadê o plano de atendimento à Pop Rua? Vai passar a pandemia e o plano não existe, se não é a pressão do fórum, se não é a pressão dos próprios movimentos. Então, a gente está numa pauta que ela é complexa, que ela é difícil, a gente precisa garantir assistência social e direito a quem dela precisar, né? A gente está aí lutando também com o Centro de Defesa de Direito da Mulher, a gente sabe o quanto essa violência está aumentando, mas no contraponto a gente está numa secretaria que só faz as coisas na pressão, só no envolvimento de todo mundo, quando todo mundo se junta, senão ela vai comungando com a gestão do prefeito que está no Cumpra-se, né? Então, a gente está aqui para um bate-papo bom, mas polêmico. Só que a gente não pode deixar de lutar, não pode deixar de sonhar, né? Que o pouco que se conquistou foi com todas essas oportunidades que a gente tem aí. E aí vamos conversar. Eu acho importante o que você falou, na questão de que a secretaria está sendo tocada pelas pessoas que estão se juntando e que estão tentando trabalhar apesar da gestão, né? Eu acho que reforça muito a importância dos servidores públicos. Eu digo que não existe cidadania sem serviços públicos fortalecidos e servidor público valorizado. Nesse sentido da estrutura governamental, como é que está nos dias de hoje, como é que está nessa gestão a questão do SUAS e a atuação das ONGs? Eu não sei se na assistência social elas são ONGs mesmo ou elas entram como as OS da saúde, elas estão presentes, qual é a atuação delas, colaboram ou não? Aí, quem gostaria de falar primeiro desse tema? Tanto faz, quer que comece? Pode ser, Regina, por favor. Essa diferença de OS e associação sem fins lucrativos é boa, viu, Lucélia? Não sei se você conhece o Marco Regulatório da Sociedade Civil, que é uma lei que surgiu em Brasília, ainda no governo Dilma, não sei se os colegas já estão vivenciando ela na ponta, mas ela surge como perseguição às organizações naquela época muito lá atrás, né, que a gente estava aí na ponta, no nível nacional, surge o marco regulatório para trabalhar com mais transparência, mas quem já me ouviu falar em vários lugares, eu sempre falo que o marco regulatório ele foi pensado numa gestão, ele é executado na outra gestão. Então, em São Paulo, quando o último ato do Fernando Haddad foi assinar o decreto que regulariza o marco regulatório em São Paulo, no dia 31 de dezembro de 2016. Então, assim, bem aos 45 do segundo tempo, né, como a gente diz aqui nos nossos movimentos. E aí, eu penso que ela é boa se ela for executada como um todo. E aí você falou da questão do servidor. Ela tira do servidor esse desgaste que tem hoje, ela faz com que tenha mais transparência mesmo, só que a gente está na secretaria que não tem recurso. Aí eu brigava com os jurídicos, eu ficava assim, por que as OS não entram no marco regulatório? Tem diferença. A OS são as grandes organizações sociais, que são parceiras aí da saúde, elas são gestoras da saúde, elas têm um braço lá dentro, né? Igual uma associação sem fins lucrativos, que somos nós aqui que trabalhamos na assistência social, nascemos da militância, né? A gente nasceu amassando muito barro para depois virar convênio, então a gente tem uma mística, eu penso que isso é norte, sul, leste, oeste da cidade, que vem desde a Constituição, e como organização, as organizações sofrem muito, porque a gente vive, eu já cansado, Darcy talvez saiba, a gente já cansou de fazer manifestação pelo dissídio coletivo dos trabalhadores, a rede conveniada, então isso não é garantido para associação sem fins lucrativos na assistência. E há uma burocracia muito grande
isso eu estou fazendo uma crítica a todos nós, organizações também, que a gente vai perdendo a mística por causa da burocracia, a gente vai ficando engessado. Então, aquilo que a gente se propôs lá atrás, a gente não tem muito espaço, dependendo do líder, né? Porque tem muitos gestores também que fizeram das organizações um negócio, isso precisa ser dito, né? E aí eu tenho acompanhado as denúncias, né? As denúncias de que eu acompanhei, Darcy, o ano passado muito, talvez você conheça o Alexandre, talvez o Alexandre Frederico, que agora não está mais em situação de rua, junto com França, e a gente conversava muito, são todas pessoas em situação de rua que são colegas nossas, que eu admiro muito, também estão na militância, e cada um vai seguindo conforme sua realidade, seu olhar, né? Mas que eles traziam como era difícil ser um usuário dentro dos centros de acolhida, ser um usuário dentro dos albergues. Um dia eu até falei para o Alexandre assim, Alexandre, mas é tudo ruim? Aí ele, não, tem alguns que se salvam, tem alguns que fizeram com que a gente conseguisse ter o mínimo de dignidade, mas, Regina, é muito difícil. Da mesma forma que eu tenho visto algumas denúncias agora, até o padre Júlio estava falando de organização cobrando para fazer o cadastro do auxílio emergencial, isso precisa ser apurado, porque isso é um absurdo, né? Os profissionais não podem fazer isso. Mas, assim, existe muita diferença. E em São Paulo, Lucélia, 90% da rede da assistência social, ela está com as organizações, com as associações sem fins lucrativos. Então, 90%. Quando você fala do servidor, os servidores da assistência hoje estão em torno de 1.000 para toda a cidade de São Paulo. E é um número muito pequeno neste momento de pandemia, onde grande parte dos servidores tem mais de 60 anos, tem os problemas de saúde, não pode estar trabalhando. Então, a gente tem CRAS, CREAS, Centro POP, sucateado, quem está sobrecarregado, e a gente tem um caos, a gente pode falar. Na rede conveniada, eu faço parte da Sociedade Santos Marta, uma organização de 35 anos aqui no Ângela, e a nossa realidade é a mesma de várias também tem vários trabalhadores que estão em isolamento social por questões de saúde, estão em quarentena, e a gente não tem a garantia da secretaria de substituir esse profissional. É uma briga que a gente está tendo agora. Essa possibilidade de voltar a alguns serviços da proteção básica, que nós chamamos que são serviços de centro para criança e adolescente, centro para juventude, idosos. Como que a gente volta sem uma certeza de cobrir os recursos humanos? Que amparatos de segurança nós vamos poder ter? Vai ter investimento da secretaria? Então, exatamente neste momento, a gente está nessa pauta para garantir o mínimo para toda a rede, né? O mínimo para toda a rede. E se não é a solidariedade entre as pessoas, os serviços, a assistência, ela vive num caos, né? Ela estaria muito pior. Mas a gente também se junta, força daqui, força dali, para fazer com que as coisas funcionem um pouco. Mas é muito difícil em São Paulo, até porque na cidade de São Paulo, nessa gestão, nós estamos no 7º secretário, não sei se alguém já te falou isso. E pensar uma secretaria no 7º secretário é você pensar no desmonte puro. Então, você tem uma equipe, você começa a conversa, em menos de um mês muda essa equipe. Aí você tem uma estratégia, muda a tipologia de serviço. E aí, muitas vezes, a gente ficou à mercê, sem saber que direcionamento, que tipo de pressão fazer por essa inconstância, né? É a secretaria, como eu falo, do favor, ela precisa acabar com isso. O SUAS precisa virar lei na cidade de São Paulo. Esse é um desafio que eu já coloco para você aí, né, que está querendo no parlamento. O SUAS precisa virar lei municipal, que ainda não é, sabe? Então, por isso que a gente vive nesses desafios, nessa incerteza na cidade de São Paulo. Essa é a minha opinião, viu, gente? Minha opinião bem de quem está na ponta mesmo, conversando com todas as redes, para ter esse enfrentamento com a gestão. Acho interessante essa sugestão, né? Porque, na verdade, esse bate-papo, a gente quer conhecer a situação, mas a gente também quer construir propostas, né? E aí você já coloca aqui essa questão do SUAS não ter uma lei que fundamente e que dê sustentabilidade. A Francisca quer complementar, quer falar também Oi. sobre esse assunto?
Ah, sim, a Regina, ela colocou muito bem. A Regina, eu trabalho numa organização aqui em Melina Matarazzo há 8 anos. E nos últimos 4 anos, realmente... o som tá bom aí para vocês? Tá ok? E nos últimos 4 anos, nós temos, assim, vemos trabalhando com uma incerteza, e é como se tivesse uma espada em nossas cabeças, prestes a desabar, com a questão do Miroski. Realmente, o Miroski, ele veio regulamentar, mas ele traz algumas dúvidas. Quando você começa a estudar o Miroski, você começa a ter algumas dúvidas, porque ele veio para nós, mas nós não fomos preparados para compreendê-lo. Então, quem compreende é porque buscou, de alguma forma, se identificar com as questões que ele traz, né? Com as normatizações que ele traz. Algumas organizações aqui na Leste já fecharam, porque de alguma forma não conseguiram lidar com as mudanças, né? Porque são constantes, as mudanças são constantes. Às vezes você está trabalhando de uma forma e de repente chega uma nova informação de como você tem que trabalhar novamente, de como você tem que lidar. Eu trabalho no núcleo de convivência para idosos, né? Eu trabalho desde logo que surgiu o projeto. Fazer a defesa dos direitos dos idosos só com a política da assistência não é possível, né? Mas a assistência, dentro dessa parceria que a Regina falou, dessa articulação que tem entre os trabalhadores, entre as organizações, entre os próprios serviços e servidores públicos, falando aqui da nossa realidade, a gente tem conseguido uma certa evolução para contrapor o que a prefeitura pretende. Porque, na realidade, o desmonte ele já vem há muito tempo. Nós já vamos para a rua, já fui para a rua. Eu trabalho numa organização que é super flexível. Tem organizações aqui que, quando precisa de uma reunião, precisa articular, precisa ir para a rua, eles persuadem de alguma forma, os trabalhadores, né? Persuade da maneira mais negativa possível. E onde eu trabalho, nós temos, primeiramente, porque a construção da organização Tereza Bugolin já foi dentro desses movimentos sociais. Então, a gente não tem esse problema de ir para a rua, nós vamos sim, se precisar. Articulamos sim. O caso de Hermelino Matarazzo, ele vem sofrendo muito com essa questão mesmo do quadro de recursos humanos, né? Eu fui estagiária, né? O meu estágio na época da faculdade foi, né, no caso de Hermelino Matarazzo, que é bem perto de onde eu trabalho, bem perto da minha casa, e sempre foi parceiro, né? E nós estamos, sim, o CREAS também, a gente sempre está assim, meio próximo para trabalhar com as questões da assistência e nas demandas que aparecem. Todavia, as demandas, elas estão aumentando cada dia mais, o volume é muito grande das demandas. E o CRAS, a assistência em si só, ela não teve esse crescimento que ela precisa, se fortalecer, né? Igual a Regina falou, ela precisa virar uma lei, mas eu acredito que a partir do momento que ela é uma política, ela já tem que ser fortalecida, né? Por que a política da área da saúde é tão forte? Né? Por que nós não podemos ser forte igual à educação, à segurança política, né? Quando a Regina fala do envolvimento dos trabalhadores, algumas não conseguem articular esse desenvolvimento. Então, esses desenvolvimentos precisam ser discutidos. Nós precisamos fazer uns encontros para se discutir a política da assistência, que não está ocorrendo mais esses encontros da assistência. Salve exceções de alguns grupos que conseguem se organizar e fazer a discussão. Eu sinto falta dessas discussões
com mais constância, porque a assistência social ela tá para todos nós, não só para as pessoas que precisam, né? Porque hoje eu estou numa condição de trabalhadora da assistência, mas de repente eu posso me encontrar na condição de uma usuária da assistência. Então, nessa conjuntura, quantas pessoas que não eram usuários da assistência e hoje estão na condição de usuárias da assistência, né? Então, é uma demanda que ela evolui muito rapidamente. O desemprego faz isso. O desemprego leva você para o SUS, que é uma ótima política, que é um ótimo plano de saúde, né? Mas leva você também para a assistência. Só que a assistência dentro do perfil dos seus usuários, no caso do Darcy, a população de rua, ele precisa de uma cobertura maior, né? Porque aqui em Ermelino Matarazzo nós temos um centro de acolhida masculino e um feminino. Não dá conta, né? Não dá conta. Eu já fui fazer estudo noturno com população de rua lá no centro, lá na época que eu estudava numa faculdade ali perto. Então nós fomos com o professor de Sociologia, Antropologia e Filosofia fazer aula com eles, ali na Sé. E o que eu percebo quando eu passo naquela região, que muitos rostos que eu conheci, todos os dias passando ali, eles já não estão mais, né? De alguma forma, eles não estão mais. São novos rostos, são novos atores, e um número maior. Então, para o Darcy, que trabalha com a população de rua, é um desafio. O desafio, Darcy, eu estou aqui, ó, de braços dados com você, porque eu trabalho com envelhecimento e não é também fácil lidar com envelhecimento, porque nós temos os idosos precisando de acolhimento e nós não temos ILPI o suficiente. Então, nós também estamos tendo o número de pessoas, de idosos em situação de rua, cada vez mais um número crescente, né? E os idosos, até mesmo tem jovens em situação de rua, que logo serão os idosos. Então, onde que está essa política que esses jovens chegam ao envelhecimento em situação de rua? Quando eu falo a política, eu não falo a política só da assistência. Aquilo que eu falei no início, é um conjunto de políticas para fortalecer esse cidadão e essa cidadã, né? Mas a quem interessa não acolher, não fazer aquela coisa vibrar na solução dessas questões, né? Quando a Regina traz a questão das porcentagens de 90% dos serviços da assistência, só me corrigir se eu estiver enganada, Regina, são as organizações que dão conta de estar fazendo esse trabalho. Nós estamos na ponta. E eu trago uma coisa bem mais grave para as organizações, que são as questões salariais. Enquanto assistente social, meu salário é totalmente diferente do servidor público. E eu te falo que nós trabalhamos tão bem quanto, né? Eu procuro me especializar para dar um serviço de excelência a quem eu atendo e a quem me procura. Mas os salários não são condizentes. E essa é uma luta que eu já venho traçando há muito tempo com os meus pares nessa discussão. Eu não fraquejo nessa questão, mas eu sinto um distanciamento dos trabalhadores da assistência nas organizações a esse respeito da luta. A gente não precisa ir para a rua para lutar, mas nós temos outras ferramentas para lutar. Essa é uma ferramenta, olha que maravilha, né? Essa é uma ferramenta. Então, se nós fizermos essa discussão, trazendo para a mesa as nossas vivências, dentro dessas vivências, tem toda uma necessidade, tem toda uma riqueza, e tem toda a conquista e tem as derrotas, né? Eu prefiro pôr na mesa só as conquistas,
porque delas você tira outras essências para continuar a sua evolução. O envelhecimento aqui, quando a Lucélia trouxe a questão da mobilidade para o idoso, aqui a gente bate muito, Lucélia, porque nós não temos mobilidade aqui em Ermelino Matarazzo. O ano passado foi que começou, falando do território de Ermelino, foi que começou um trabalho nas calçadas, mas isso vem no centro do comércio, onde tem o comércio. Nós temos calçada que nem eu me atrevo a passar por elas, né? Então, essa questão é muito séria. Infelizmente, o Brasil, eu tive lá em Teresina, não faz muito, porque a minha cidade, não há muito tempo, e lá também a mobilidade não é diferente daqui de São Paulo, né? A mobilidade, ela existe, mas mais onde eles têm interesse, os administradores, os gestores, têm interesse em que tenha, né? E para quem mora no centro de São Paulo, a mobilidade, ele já está sendo privilegiado com aquele espaço. Nós aqui não. Lá onde eu trabalho, tem uma descida, e quase no final fica assim, uma descida da direita e da esquerda, e quase no meio tem uma ACDEM, que é uma casa que atende pessoas com deficiência. E a maioria são cadeirantes. É bem forte você ver um pai ou a mãe ou qualquer outra pessoa empurrando uma cadeira de uma ladeira abaixo à ladeira acima. Todos os dias, 2 vezes por dia. Então, essa questão da política da assistência, juntamente com as outras políticas, é preciso que elas se conversem. As políticas não se conversam. Nem nós, trabalhadores, nos conversamos, né? As políticas, elas se distanciam. Então, nós temos que fazer esse diálogo, fazer as políticas. Primeiro nós, trabalhadores, conversarmos. Porque se nós, trabalhadores, não conversarmos, a política vai conversar como, se nós não levamos? Tá, aí, a questão dos 1.000 funcionários, Regina, servidores públicos, para mim foi uma surpresa, né, esse número. Mas tudo bem. Para lá, nós também estamos sentindo falta dos servidores lá. E a questão também do material de apoio, que esses servidores não têm. Muitos CRAS, eu estava conversando com uma colega que está no CRAS de Taboão da Serra, que agora, no ano passado, ela falou que não tinha nem lápis comum, não tinha, está levando de casa, papel higiênico levando de casa, né? Então, é bem séria essa questão. Acho que falei demais. Obrigada, Francisca. Darcy, a gente ouviu aqui o lado de quem está no atendimento. E eu acredito que a sua experiência é do lado daquele que é atendido, que deveria ser o atingido pelas políticas. E eu gostaria que você desse essa visão do que a gente comentou, e já aproveitando como a Francisca, fala para a gente como é a questão dessa população em situação de rua em relação aos acidentes de trânsito. Por que eu te coloco isso? Eu sou trabalhadora da CT, e mesmo na gestão do Haddad, quando se tomou todas aquelas medidas no sentido de diminuição de velocidade, sinalização, nós conseguimos baixar o número de acidentes. E onde eles ocorriam? Na região central e normalmente com pessoas em situação de rua. E aí a gente descobriu que, como a Francisca e a Regina disseram, que é necessária uma ação para além das medidas de trânsito. A gente precisa ter um contato com os outros entes que trabalham essa situação para conseguirmos atingir, porque as medidas de trânsito, elas são elitistas. Elas miram uma população que tem acesso à educação, que tem acesso à comunicação, hoje em dia até acesso a aplicativos. Então, qual seria uma ação que a gente poderia já pensar numa proposta para evitar que essas pessoas sejam vítimas de acidente de trânsito, para que não seja mais uma exposição
mais uma dificuldade de quem já tem uma situação tão complicada. O material que eles estão usando, Obrigado, se for o caso, a gente até pensar em fazer tipo flyer então, para colar, que a gente falou para isso, quem né, está do Lu? lado Você de estava cá, na reunião, né, Lu, que a gente né, falou isso. a gente Não ter coisa para entregar na percebe mão, papel para entregar na toda mão, mas essa fazer tipo estrutura flyer para colar na parede. sucateada dos serviços Tá difícil de atendimento à né, população Flávio? de rua, Claro, no atendimento da porta. A Luciane Inácio está aí, ela também ela faz parte do prefeitura, ela faz superlotação por dos serviços. lá na frente da prefeitura, ela pode dar até essa informação mais São correta. Paulo é a única Tudo bem, Lu? Então, cidade Vicente, que nós temos essa informação. A ela gente vive tá, longe o da tipificação, a gente acompanhou e apoiando assistência toda a social. mobilização. Então, Frente à equipamentos que prefeitura, a gente está acompanhando muito de para perto. 50 A pessoas, questão é que lá na região da Cracolândia, a dinâmica é muito tem diferente. algumas que chegam As quase a regras, 2.000 e como a polícia atua, é muito nosso diferente. Então, o Alderon mandou um Isso, material para um trabalhador, é super estressante. para Ainda orientar mais as para quem está sendo pessoas atendido, a forma de usar a barraca e eles já tal. vivem E falou, também mandou cópia desse num decreto. ritmo acelerado, Então, né, de estresse contínuo, a busca da vaga, uma noite mal dormida dentro do serviço, a ansiedade de se conseguir um prato de comida, a fila para se tomar um banho. Falar com quem tá, com quem conhece bem o território. Por mais que o pessoal da faxina tente manter os banheiros em ordem, é difícil você conseguir manter por um isso banheiro em a ideia, ordem, bom, primeiro quando você dizer tem que mais de 100 eu pessoas, tomei a 200, liberdade de 300 convidar a pessoas Lu, numa fila Darcy, para o tomar banho. Sede, que são do Grito lá, né, que atua ali Isso é no muito território, difícil. tem Chega uma apoiado hora o quando Grito você ali na não tem região, dinheiro, então você já não vai a ter gente nenhuma quer condição envolver o de- Grito também no dia da ação, né? Então, E por isso, existem Natalina, eu achei situações assim, fantástica a estruturais, ideia, acho que foi a Jéssica precisa que deu, mudar essa então, forma né, de da atendimento, gente acionar mesmo e dar um caráter. E também tem a O questão que puder fazer de a ofício, de mudança de mostrar que foi cultura formalizar dado, que do veio olhar, de da forma fundo de chegar e de emergencial, não de só do agência de serviço social, mas cooperação. também Nós temos que da deixar isso sociedade bem geral. claro, Porque porque a gente eu acho atua que se muito tiver, é verdade, a minha no terra problema da concreto. Cracolândia o pessoal trata como Mas quer, né? A na legislação mudança parece que não cultural vale ali da própria naquele sociedade, enxergar território, mas a gente tem que fazer valer, sabe? Eu acho que quanto também a mais a pessoa em gente puder situação de rua, que está naquela se condição, precaver também e é um oficializar sujeito e de fazer direito, um barulho também é um mesmo, isso cidadão, pertence, também é bem alguém comprado, é faz bem doado, parte não é daquela esmola, não é cidade nada. que ele Assim, Entendeu? desculpa Oi. te interromper, Caráter, você está falando baixo e tem um som externo. A gente consegue dar uma Tá fazendo melhoradinha barulho, nisso? né? Vou tentar, peraí, só um momento. Desculpa, Luciana, eu tô com problema aqui, eu não vou conseguir estar alto aqui, tá? Tá. né? Que a gente tá Não, vamos tentar assim, então. Na vizinhança. Ah, tá. Então, acho que agora conseguiu isolar. Então, essa situação, ela é muito difícil para quem está na rua. Você está na rua, né, você depende ali dos coletinhos verdes para tentar conseguir uma vaga, né, e nunca vai estar bom, né, porque acontece que às vezes ele pega ali um encaminhamento para um equipamento, ele chega no equipamento, ele descobre que o equipamento não tem vaga, com o encaminhamento na mão. Então, ele se estressa ali. Aí você leva isso para o Comitê População de Rua, o comitê leva isso para a secretária nem ela estava sabendo que aquele equipamento estava fechado, que estava interditado, que não podia mais receber serviços, né? Então, a gente tem, precisa reorganizar tudo isso. Assistência social, tudo se jogaram para assistência social. E
e precisa reorganizar. Uma das funções do Comitê População de Rua é justamente trazer essa intersetorialidade, né, para a política. A gente está com uma lei agora, atual, uma lei municipal, né, e essa lei ela não tem orçamento. Então, a gente vê também a importância, a necessidade que a lei municipal ela tem um orçamento para a população em situação de rua. Os orçamentos, a nível federal, a gente andou fazendo uma pesquisa, em 2018, eles liberaram 800 milhões para a população de rua. Em 2019, isso caiu para 120 milhões. Para 2020, agora, até o presente momento, nada foi direcionado para a população de rua. Então, a gente tem essa dificuldade. E precisa também mudar a forma, acabar com o preconceito, a violência. No mês de agosto é um mês onde mais se vê violência com a população de rua. A gente está com um caso aí de um segurança que quebrou a cabeça de um usuário do serviço. A gente teve o caso de incendiar uma pessoa aqui em São Paulo, outra no Paraná. A gente está tendo casos agora de envenenamento, né? Então, a gente precisa também mudar, ter também uma sensibilização para mudar a forma das pessoas, esse ódio infundado nas pessoas em relação à população de rua, a quantidade de pessoas na rua, os serviços também têm que melhorar, a política de moradia social, locação social, né? Agora a gente está com a proposta de Housing First, de implementar essas experiências em todo o Brasil. Então, a gente precisa mudar esse modelo progressivo, né, que a assistência apresenta, porque o sujeito entra e aí ele vai progredindo até ele alcançar a sua autonomia, e depois da sua autonomia, a moradia como o último recurso a ser alcançado. A gente quer mudar essa lógica, né, tendo a moradia como a primeira oferta e depois vir as demais políticas como forma de ancoragem para essa população. Você pode explicar, você usou um termo em inglês, dizendo que era uma política, Housing First, é isso? Isso, Housing First. Chama-se moradia primeiro, traduzindo para a nossa língua, né? Então, a gente está com essa proposta. Foi um projeto que foi desenvolvido, né, no Canadá, também foi desenvolvido na Inglaterra, que ele teve como prioridade atender pessoas com transtorno mental severo, né? Depois ele foi estendido para egressos do sistema prisionário, né? E depois ele foi também aberto para a população em situação de rua e que deu muito certo. Então, as pessoas realmente têm como sua primeira necessidade a falta de moradia, né, a moradia. Elas são acolhidas dentro desse programa, desse projeto, e ali elas são ancoradas com o serviço de assistência, de saúde, geração de renda, habitação, moradia, como a principal oferta de porta de entrada. Hoje a porta de entrada é os albergues, né, centros acolhidos, centro pop. Então, e a moradia é a última, né, que é muito difícil de acessar. A ideia é mudar justamente essa lógica e trazer a moradia como a primeira oferta para quem está em situação de rua. Então, a ideia é começar primeiro pelo teto, né? Que seria o primeiro caminho para conquistar essa autonomia. E nós não estamos falando aqui em propriedade, nós não estamos falando em propriedade, né? Ele tem a garantia do teto, não é por tempo determinado, como é dentro dos serviços, como albergue, repúblicas, né? E como também o auxílio aluguel. Ele tem uma proposta muito parecida como a locação social. O sujeito ele usa o imóvel por tempo que lhe for necessário.
né, sem a pressa de ter que, daqui a algum tempo, sair daquele imóvel. A proposta é a mesma, né? Mas ele pode usufruir do imóvel, morar no imóvel, ter o seu endereço, sua dignidade, exercer seus direitos como cidadão, sem necessariamente ele ser o proprietário do imóvel. E sobre o que eu falei da questão da segurança no trânsito, você disse que tem um comitê de situação de rua que ele propõe essa sinergia entre os vários entes, e eu gostaria de saber se alguma vez alguém da Secretaria de Transporte, ligado à segurança de trânsito, procurou esse comitê para tentar encontrar soluções junto com vocês, junto com quem trabalha com essa população? De trânsito, não, mas ele pode ser, sim, convidado, né? Nesse comitê tem a sociedade civil, sim, e pode se chamar também. Tem participado as secretarias das subprefeituras, né? Que como tem um serviço de zeladoria urbana, e é um serviço muito truculento, que tem a participação da GCM, da Polícia Militar. Então, a Secretaria da Subprefeitura sempre estão presentes dentro desses comitês, principalmente dos GTs de zeladoria, devido ao grande número, né, de retirada de pertences da população de rua e dos conflitos com os agentes da limpeza urbana. Eu acho que uma outra proposta seria a Secretaria de Transporte participar ativamente da questão do comitê, né? Porque a subprefeitura, as questões de zeladoria, elas não estão necessariamente voltadas a ações de prevenção de acidentes, de proteção, né? Da visão do uso seguro da via, seja por qual usuário, em qualquer condição, né? Uma criança, um idoso, uma pessoa em situação de rua. Isso eu já anotei como uma proposta, porque eu acho que é fundamental, porque hoje essa estatística é muito alta, e a questão não é número, né? A questão é que todos os números aí ao longo do tempo foram analisados e tratados. Então, cabe também tratar essa situação adequadamente e aproximando as medidas, né, adaptando as medidas a essa condição que é muito peculiar, mas que infelizmente é muito presente na nossa cidade. A gente está aqui, como diz a Francisca, seria uma conversa para longas, né, para as longas lives, e eu gostaria até de me colocar à disposição, se vocês tiverem alguns outros assuntos que a gente possa tratar em live, mas eu gostaria de passar para a consideração final de vocês, e aí que vocês falassem o que vocês esperam numa nova administração, quais são as reivindicações que vocês acham necessárias que sejam atendidas, e principalmente que vocês coloquem assim, o que hoje afasta a administração pública do serviço de assistência às pessoas que estão em situação de rua ou pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. E aí eu vou inverter, né? Comecei com a Francisca, uma rodada, eu vou começar pelo Darcy. Bom, as considerações finais, né? Então, primeiro, Lucélia, é bacana saber, né, que tem uma pessoa assim como você aí nessa corrida, né, para chegar na Câmara Municipal, porque é muito importante a gente ter pessoas que escutam, né, que realmente
querem fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Né? Nossa cidade tem potencial, né? Ela tem recursos para isso. Né? Como colocou a Regina, né? A gente tem aí uma questão do SUAS que precisa ser legalizada. Né? A gente precisa de uma lei para regulamentar, organizar tudo isso. Né? E a cidade de São Paulo tem muitas leis boas. Né? E às vezes a gente não consegue efetivar isso porque o nosso executivo tem outras prioridades. E a gente, em via de regras, aqueles que mais precisam estão na ponta, né, são menos favorecidos, né, ficam com a esmola, digamos assim. E aí é justamente nisso que a gente precisa mudar, né, garantir o direito da pessoa, não é um favor, né, não é uma caridade, as pessoas não podem ser tratadas como coitadinhos, né? Mas é garantir esse direito a essas pessoas, é o que mais elas precisam, da garantia de direito e de acessos a esses direitos. Né? Então, eu quero agradecer aí bastante, né, a presença da Regina, grande parceira, né? Também da Francisca, e quero agradecê-la também, foi uma honra e um prazer de estar aqui, né, com você nessa live, nesse debate. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Darcy, acho que é importante. Eu fiquei assim, desde a primeira live que eu assisti com você, eu fiquei assim muito impressionada do seu posicionamento e quanto é importante, né? Como a gente desconhece quem está em situação de rua, quanto essas pessoas podem contribuir na sociedade, como são cidadãos, infelizmente, numa situação muito de muita exposição, de muita vulnerabilidade, mas ainda com tanto a contribuir, principalmente nas condições, nas ações para modificar essa vulnerabilidade, essa exposição. Muito obrigada, foi um prazer ter te conhecido, Darcy. Regina, por gentileza, as suas considerações e o que você acha que ficou faltando, que ainda é preciso falar, o que é preciso ressaltar, por favor. Ok, Lucélia. Primeiro quero te parabenizar pela coragem de lutar por uma vaga lá na Câmara Municipal, né? Você é mulher negra, provavelmente de periferia, e a gente sabe o quanto é difícil a mulher ocupar esse espaço. Eu acompanho algumas discussões na Câmara, eu vejo o quanto ainda há preconceito quanto à existência dessa mulher no parlamento, e todas as mulheres nós temos que uma fortalecer a outra mesmo, né? Que é muito difícil resistir. Então, muita força aí, coragem, conta com a gente por algumas pautas, viu? Gostaria que nessa possibilidade de estar no parlamento, que entra no seu plano de governo, o Darcy citou, e é verdade, a questão do orçamento para assistência social. Tem 4 anos, Lucélia, que não tem aumento essa pasta. E aí ele falou com propriedade mesmo da parte dele, e a gente que está nos bolsões da periferia sabe que não houve investimento. Então, todos nós sabemos aonde tem espaço, aonde tem uma lista de espera para atendimento ao idoso, à criança e adolescente. E se a gente observar, os serviços para a população em situação de rua estão mais nas áreas centrais, mas aqui com a pandemia nós estamos observando esse crescimento, Darcy, também nas periferias. Aqui no Jardim Ângela, cada dia a gente está verificando mais uma pessoa chegando com seu cobertor. Eu sei que no centro estão chegando famílias, e esse já é um retrato da pandemia, do desemprego, das pessoas que não estão inscritas em CAD único, acaba perdendo locação e não tem para onde ir. Então a gente está vendo um crescimento muito grande. E nós sabemos que no pós-pandemia vai ter muita demanda para os serviços da assistência. Então, os vereadores precisam ajudar a ampliar esse orçamento para que a gente multiplique aí o trabalho nas comunidades, nas periferias, no centro, aonde quer que seja preciso, né?
E já te falei da questão que é necessário e urgente a gente votar aí uma lei que normatize o Sistema Único da Assistência Social na cidade de São Paulo, e a gente está trabalhando ainda de forma irregular. Então, o que diz a legislação? Deveria ter um CRAS para cada 5 mil habitantes. Eu estou aqui num distrito com 700, numa subprefeitura com 700 mil habitantes, temos 3 CRAS bem precários, com 1 ou 2 profissionais, e nesse momento de pandemia você imagina como está. Não temos centro POP, temos um CREAS para toda a subprefeitura, com 3, 4 trabalhadores atuantes. Então é muito descaso, muito desgastante essa política. E a gente precisa sonhar, né, Lucélia? Eu me lembro muito bem, eu ainda estava começando na luta, fortemente assim, na gestão da Marta, teve um momento em que a gente conseguiu fazer o encontro dos conselhos, os conselhos da cidade, foi muito interessante. Foi uma tentativa, é difícil, né? Imaginar com que todos os conselhos estejam juntos debatendo pautas, foi uma vez também, da mesma forma que foram gestões que a gente trabalhou muito orçamento participativo em todos os cantos dessa cidade, e eu acredito muito que é um pouquinho que a Francisca traz. A gente parou de discutir como trabalhador, como morador, como cidadão. A gente ficou um pouco acomodado e agora a gente precisa trazer de novo essa discussão para os territórios. E na área também de vereança, eu acho que cabe, que a gente briga muito aqui no Jardim Ângela, a gente precisa fazer com que a lei das subprefeituras, elas valham, mas subprefeituras com autonomia, com recurso, com orçamento, né? Onde as pastas se conversem, então de que forma a gente pode otimizar mais o território. E hoje a gente tem uma realidade que as subprefeituras estão levadas por alguns guetos, né? O exemplo disso são as cestas básicas, que está demorando chegar na periferia, porque ela tem um direcionamento direto, né? Cada lugar tem um vereador que acaba destinando para o seu grupo e aí não vai chegando para quem precise. Então, a pandemia da fome, Lucélia, ela está muito forte na periferia. Eu acredito que em Ermelino também, a Francisca está sofrendo isso. Brasilândia está na mídia, a gente está vendo como está difícil chegar a alimentos. E, de novo, se não é a solidariedade, as coisas não avançam. E assistência não pode ser um favor, precisa ser direito, como a gente está falando, é direito de todos, né? Então, a gente precisa efetivar isso como política pública. Quero me colocar à disposição, colocar o coletivo à disposição. Venha um dia no Jardim Ângela conhecer aqui nossa periferia. Você falou da acessibilidade, que é a sua área, né? Então, aqui a gente escolhe o buraco que a gente quer cair, as calçadas não têm acessibilidade. Então, a gente até já começou a discutir aqui, a gente deveria ter semáforos com um visor, com algum sinal que a pessoa que seja surda ouça. A gente precisa pensar em alguma coisa para dar acessibilidade para a inclusão. Aqui a gente tem um exemplo também, a nossa estrada do Embu-Mirim famosa, né? O metrô não chega. O pessoal da Leste tem metrô, tem trem, tem ônibus. Nós da Sul, o tão sonhado metrô Jardim Ângela, quem sabe um dia ele chega, né? Mas a gente só tem a Embu-Mirim. Fizemos um projeto todo bonitinho aqui para ampliação, para duplicação, para que a gente... A média, Lucélia, são 3 horas da periferia para o centro da cidade que o trabalhador leva. Então, tem alguns lugares que tem vários engarrafamentos. Então, a duplicação simples, ela foi pensada. Agora, no final de gestão, sabemos por quê, né? Esse projeto volta à tona aqui no Jardim Ângela, mas não é a duplicação sonhada, vai ser um puxadinho. E a gente está na briga agora para que seja a duplicação ela seja realizada conforme o projeto que foi enviado. Então, a gente está com altas brigas aí para fazer com que esse projeto valha, que não seja só conforme o prefeito quer, e nós sabemos que é para a campanha eleitoral também, que é inaugurar até novembro, não tem muito trabalho, mas precisa ser conforme a população opinou aqui. Então, na sua área também, a gente conta contigo. Falo em nome aqui do Movimento dos Transportes do Jardim Ângela, para levar essa pauta também. Então, muita força para você, coragem aí todos os companheiros de luta, a gente se vê por aí. Francisca Ciela do Padre Ticão, será, do Ermelino? Que eu sou aqui do Padre Jaime, no Jardim Ângela. Então, os lutadores da Norte e da Sul, viu?
Desde que eu fui trabalhar lá na organização Teresa Bugolini, né, eu conheci o Padre Ticão, antes disso, eu conheci o Padre Ticão na época dos movimentos aqui pela FATEC, porque onde nós temos a FATEC aqui aí Carvalho hoje, que é entre Carvalho e Arthur Tobin, tinha uns alicerces para ser um cadeião, né? Então, para quem conhece a história da UESP, sabe que ali ia ser construído uma cadeia ali. Então, os movimentos, a educação sim, cadeia não precisa muito presídio. Hoje está uma maravilha, tem uma ETEC linda, uma FATEC maravilhosa, né? A USP Leste aqui também, está todo mundo junto misturado. O Hospital de Hermelino Matarazzo já tem 23 anos. Agora a gente está aí na luta pela Unifesp aqui, né? Que não sai, já tem uma briga aí há mais de 10 anos. Né? E assim, a gente está o Padre Ticão, junto com outras lideranças, com a população, a gente está caminhando, a gente tem uma caminhada aí juntos, né? Na construção do alcance da população, alguns direitos esses que são direitos fundamentais do ser humano. Né? Quem diria que nós temos que brigar para ter educação, a gente precisa brigar para ter educação, não precisa brigar para ter moradia, é direito básico, mas que não se solidifica dentro da nossa sociedade, a gente sabe que precisa de luta, né? De ser aguerrida, todos os dias, né? Acordar dizendo assim, me dê força, que hoje vai, né? E tem que ir. A Regina já finalizou a palavra dela, então, Lucélia, parabéns pela confiança que você se dedicou em enfeitar essa candidatura. Porque no Brasil hoje tem aquela música assim, eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, a gente tem que passar por cima de tudo isso para dar voz a quem não tem. Né? E precisa muita coragem mesmo, coragem, dedicação, solidariedade e muito mais além disso. Que você chegue lá, tem o nosso apoio, né? Nós somos gratos, eu sou grata cada vez que uma pessoa projeta algo que vá em defesa dos direitos humanos, das pessoas que não conseguem caminhar sozinhas, né? No caso da Darcy está dentro de uma área que não consegue dar sozinho. Os sujeitos que estão dentro dessa área são trabalhados e com ele precisa de muita dedicação. Quando eu falo dedicação, não é se dedicar, é de vislumbrar além do que está posto para essas pessoas. Né? O que está posto dentro da política para a população de rua tem que ir além. Fácil? Não, de jeito nenhum, não é. E quando nós fazemos essas discussões políticas, de movimentos sociais, políticas públicas, implantação, melhoria, nossa, até cansa, porque já vem lá de trás toda essa construção, e quando chega aqui, foi construção do que ainda não foi construído. Né? E aí a resposta dessa pergunta, nossa, dá assim uma certa canseira, mas não é canseira de não lutar, é de ver que tudo aquilo que se lutou lá atrás parece que nada adiantou. Né? O que nós estamos vendo, a Regina falou dos conselhos, eu fui conselheiro do Hospital de Hermelino Matarazzo, então com essa questão do desmonte dos conselhos, cresceu muito. Né? Então, nós estamos quase sem nenhum tipo de argumento nessa constância dos conselhos. Então, tem que ser mesmo na base eu vou fazer, pronto, acabou, nem conselho ou sem conselho. As associações nós não temos mais, são pouquíssimas as associações de bairro que ainda existem e que ainda permanecem. Né? E eu espero tanta coisa, né? O sonho não deve morrer jamais, então se o sonho não deve morrer jamais, eu espero tudo dentro desse sonho. Né? Então eu não vou citar dentro do meu sonho cabe tudo. Né? Eu acredito que dentro dos sonhos de vocês também.
está sendo candidata a vereadora, né, Lucélia? Então, dentro do seu sonho, né, coube essa possibilidade, vamos que vamos, né? Quando se fala em aplicar o direito, essa questão do direito, no meu TCC, eu vou só abrir um parênteses, eu fiz uma entrevista com o promotor Lélio Ferraz, né? Ele trabalha na Vara da Família, e ele falou que o direito, quando se discute o direito, você tem que enxergar o seguinte. Aí ele fez um exemplo, a saúde. Eu tenho direito à saúde, só que quando eu chego na saúde, o meu braço é de um médico, o meu coração é de outro, né? A minha cabeça é de outro, o meu olho é de outro, ou seja, eu estou todo fatiado. E o direito, ele não pode ser fatiado, né? Então, ele tem que ser um todo. Porém, nós temos que lembrar muito, mas muito bem dos nossos deveres. Mesmo nós, pessoas que estão em situação de fragilidade, nós precisamos conhecer os nossos deveres, até porque o direito, cobrar direito sem saber os nossos deveres, você quase que não obtém resultado positivo nesse sentido, né? Eu trabalho com os idosos sempre nessa questão. O direito vem depois dos deveres, porque senão eles não conseguem fazer uma discussão lá fora, na Rio Céia. Então, hoje mesmo nós tivemos o Dia dos Avós lá na organização, onde se proporcionou uma coronada delivery. Então, foi para trazer esses idosos ou a família desses idosos para fortalecer eles nesse momento de isolamento social, porque nós estamos tendo já questões dos idosos, né? Então, essa questão da pandemia, ela está posta agora, mas o que vem depois nós não sabemos, né? Então, devemos estar preparados sim. Inclusive, a sua área deve estar preparada, a área da Regina, a do Darcia, todas as áreas, para acolher essas pessoas que, inclusive nós, porque nós estamos em linha de frente, e nós também estamos sofrendo com isso, né? Não é a doença em si, é o que ela provoca em todos nós, né? Tanto a pessoa que pegou, como que está trabalhando na linha de frente, e eu estou trabalhando na linha de frente, estou indo trabalhar dia sim, dia não, às vezes todos os dias. E não tem essa questão da gestão. Aí você perguntou, Célia, o que afasta, né? Acho que foi isso, a gestão dos serviços. Dependendo dos serviços, o serviço não dá palanque. Não tenho outra frase. O serviço que não dá palanque, afasta. E muito. Gratidão pelo convite. Obrigada, Francisca. Eu gostaria de falar algumas coisas. A Regina falou de alguns assuntos bem importantes. A questão da subprefeitura. A lei da subprefeitura, na ideia, ela é maravilhosa, mas a execução até hoje tem sido muito complicada. E um dos problemas que eu mais enxergo é que, assim, ele é um subprefeito, mas ele não tem autonomia para agir como tal, e muitas vezes ele não está no mesmo espírito do programa de governo. Então, esse loteamento, né, político que ocorre das subprefeituras, muitas vezes acarreta essa falta de sintonia entre o que a gestão pensa e o que vai ser aplicado. Uma outra situação que a gente precisa resolver em relação às subprefeituras é que a distribuição de verbas seja pautada pelas demandas. Porque nós temos regiões em São Paulo. São Paulo é uma cidade rica e que teve uma construção muito bem feita em alguns lugares, em especial no centro expandido. Então, nós temos regiões que precisam menos. Portanto, eu teria que fazer a distribuição de verba a partir das demandas originárias daquela região, daquela população.
e eu acho que isso ainda é uma falha na questão da lei das subprefeituras. Acho que a questão da participação da Secretaria de Transportes é muito importante. Eu trabalho na CT e eu sei o que é o fundão, e Jardim Ângela é fundão, viu, Regina? Vamos mudar. Uma das questões que eu falo é o momento da gente trabalhar São Paulo das bordas para o centro, porque do centro para as bordas ele sempre foi trabalhado. O atendimento sempre foi do centro para as bordas, e aí quando chega na beirada já não tem mais recursos. Vamos trabalhar da periferia para o centro, vamos começar a resolver do longe para o perto. E aí tem uma questão que a Regina falou que é muito interessante. Há um tempo atrás, um marronzinho da CT fotografou aqui no bairro de Santana uma família, e ele ficou impressionado. Na praça moravam numa barraca ali improvisada, um homem, uma mulher, 2 crianças e uma idosa. Aí ele fotografou e ele disse que é uma família na rua. Não é mais população em situação de rua, é família em situação de rua. Ele falou, para onde a gente está indo? Eu achei interessantíssimo porque essa pergunta veio de um eleitor de Bolsonaro, de um eleitor de Dória. Então, é a realidade, talvez, fazendo o trabalho que a gente não consegue. A gente precisa sonhar. Eu acho que a Regina deu o resumo de hoje. Para mim, a gente precisa sonhar para ter os caminhos da ação. Se a gente não tiver o sonho, a gente não sabe onde aplicar nossa coragem, aplicar nosso tempo, aplicar nossa disposição e até aplicar os nossos recursos. Eu sou muito grata a todos vocês. Eu acho que dentro da experiência, da vivência de cada um, vocês conseguiram trazer aqui a questão dos direitos humanos fora do senso comum, contaminada por um discurso extremamente tendencioso, preconceituoso, violento. Eu acho que o discurso que a gente tem em relação a direitos humanos, ele diz que é contra a violência, mas, na verdade, ele exerce uma violência aos vulneráveis. E a gente trouxe para cá o entendimento de que o direito humano, ele é fundamental à vida e ele é necessário para que todos tenhamos dignidade, para que todos possamos viver a nossa vida de maneira digna, alegre, segura, tranquila. Eu acho que essa necessidade que a Regina fala, precisamos sonhar, é um direito de todos também. Que eu tenha condições, que a minha vida me dê condições de sonhar, né? Sair da briga diária, sair daquele confronto pela sobrevivência e poder sonhar. Regina, Francisca, Darcy, muito obrigada pela participação de vocês e me coloco à disposição. Tenho o contato de vocês têm o meu contato e a gente pode construir vários caminhos juntos. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço as pessoas que acompanharam essa live pelo Facebook, pedindo que continuem acompanhando as minhas redes, Lucélia Moura na Luta, tanto no Facebook como no Instagram, e em breve a gente faz mais um bate-papo falando de São Paulo, falando dos nossos sonhos e das nossas propostas. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, foi um prazer. Tchau, tchau. Bom, agora a gente pode falar à vontade.